A importância histórica e espiritual de Jesus é um tema vasto e multifacetado. Historicamente, Jesus é uma figura central no cristianismo e é considerado por muitos como o Messias profetizado no Antigo Testamento. Sua vida e ensinamentos são registrados nos Evangelhos, que formam a base para as crenças e práticas cristãs. A influência de Jesus estende-se além do cristianismo, impactando a cultura, a arte, a música e a filosofia ao longo dos séculos. Espiritualmente, Jesus é visto como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade no cristianismo. Ele é reverenciado por sua mensagem de amor, perdão e redenção. A crença na sua morte sacrificial e ressurreição é o fundamento da esperança cristã na vida eterna e na reconciliação com Deus. A visão espírita de Jesus, por exemplo, o considera um guia e modelo moral, enfatizando sua sabedoria e milagres, bem como sua mensagem de evolução espiritual e imortalidade da alma. Historiadores não cristãos, como Flávio Joséfo e Tácito, também mencionam Jesus, confirmando sua existência e impacto na sociedade da época. Em suma, Jesus é uma figura que transcende sua época, deixando um legado que continua a influenciar indivíduos e sociedades em todo o mundo. Seu nascimento é celebrado como um momento de esperança e sua vida como um exemplo de compaixão e serviço ao próximo. Vamos conhecer Nazaré, onde Jesus cresceu. Nazaré, onde Jesus cresceu, é uma cidade de grande significado histórico e espiritual localizada na Baixa Galileia, entre montanhas, em um alto vale cerca de 400 metros acima do nível do mar. Nazaré era uma pequena aldeia durante o tempo de Jesus. Naquela época, não era considerada uma localidade importante, tanto que não é mencionada no Antigo Testamento, no Talmude, nos livros apócrifos, nem pelo historiador judeu Flávio Joséfo. A cidade moderna de Nazaré, conhecida como Enázira, é a maior cidade do distrito norte de Israel e é conhecida por sua vista impressionante e beleza natural. Arqueologicamente, acredita-se que a Nazaré bíblica estava situada um pouco mais acima na colina ocidental da atual cidade. Espiritualmente, Nazaré é notável por ser o local onde o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento do Messias e onde Jesus passou sua infância até a idade adulta, ensinando na sinagoga local e enfrentando rejeição. Apesar de ter nascido em Belém, Jesus foi tão identificado com Nazaré que ficou conhecido como Jesus de Nazaré. A cidade tinha uma reputação de desprestígio, possivelmente devido à influência dos gentios que se misturavam com os judeus da Galileia ou por causa de seu baixo nível de caráter moral e religioso. Isso é evidenciado pela reação de Natanael, que expressou surpresa ao saber que algo bom poderia vir de Nazaré. Hoje, Nazaré é um destino importante para peregrinos e turistas interessados na história do cristianismo e na vida de Jesus. O contexto histórico e cultural da época de Jesus é marcado por uma série de fatores religiosos, políticos e sociais que influenciaram sua vida e ministério. Politicamente, a região conhecida como Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Esse controle começou no século I a.C., quando o general romano Pompeu invadiu a área. O imperador durante a maior parte da vida de Jesus foi Tibério César, e a Palestina era governada por autoridades locais como Pôncio Pilatos na Judéia, Herodes Antipas na Galileia, e Filipe na Itureia. A presença romana era marcada por impostos pesados e pela brutalidade, incluindo a crucificação como forma de execução. Religiosamente, a sociedade judaica era caracterizada por uma diversidade de grupos político-religiosos. Esses grupos incluíam os saduceus, que se concentravam no Pentateuco e negavam a ressurreição, os zelotas, conhecidos por seu conservadorismo e esperança na vinda do Messias, os fariseus, que buscavam a salvação através da observância da lei escrita e oral, os essênios, um grupo monástico que vivia à parte da sociedade, e os herodianos, que apoiavam a dinastia de Herodes. Esses grupos frequentemente entravam em conflitos sobre interpretações da lei e da tradição judaica. Culturalmente, a sociedade era composta por uma variedade de profissões e classes sociais, incluindo servidores públicos, agricultores, pedreiros, carpinteiros, comerciantes, doutores, juízes, advogados e religiosos. Havia também uma distinção clara entre ricos e pobres, e problemas sociais como doenças, lepra, prostituição e mendicância eram comuns. Nesse cenário, Jesus nasceu e cresceu, compartilhando as esperanças e sofrimentos de seu povo. Sua mensagem de libertação e a promessa de um reino de Deus na terra foram vistas como revolucionárias na época e levaram à sua crucificação pelos romanos. O legado de Jesus, tanto em termos de suas ações quanto de seus ensinamentos, continua a ressoar até os dias atuais. Os ensinamentos e as parábolas de Jesus.
Os ensinamentos de Jesus são fundamentais para o cristianismo e abrangem uma ampla gama de tópicos morais, espirituais e práticos. Eles são frequentemente comunicados por meio de parábolas, que são histórias curtas com significados profundos, projetadas para transmitir lições espirituais. Parábolas de Jesus. As parábolas são uma técnica de ensino que Jesus usou para ilustrar verdades complexas de maneira simples e memorável. Cerca de 40 parábolas são atribuídas a Jesus nos evangelhos. Aqui estão alguns exemplos. Parábola do semeador. Explica como diferentes tipos de solo, corações humanos, recebem a palavra de Deus, a semente, de maneiras diferentes. Parábola do bom samaritano. Enfatiza a importância do amor ao próximo e da misericórdia, mostrando um samaritano ajudando um homem ferido, enquanto outros passavam por ele sem ajudar. Parábola do filho pródigo. Ilustra o perdão e a redenção, contando a história de um jovem que desperdiça sua herança, mas é recebido de volta pelo pai com amor e perdão quando retorna arrependido. Ensinos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus enfocam o amor, a compaixão, a humildade e a busca pela justiça. Ele pregou sobre o reino de Deus, um reino não terreno, mas espiritual, onde os valores de Deus prevalecem. Alguns dos seus ensinamentos mais conhecidos incluem: amor ao próximo. Jesus ensinou que devemos amar nossos vizinhos como a nós mesmos, o que inclui até mesmo nossos inimigos. O Sermão da Montanha contém várias lições importantes, incluindo as bem-aventuranças, que descrevem as qualidades e as atitudes que os seguidores de Jesus devem ter. A oração do Senhor, também conhecida como Pai Nosso, é um modelo de oração que Jesus deu aos seus discípulos, enfatizando a adoração, a submissão à vontade de Deus, o pedido de provisão diária, o perdão e a libertação do mal. Esses ensinamentos e parábolas formam a base da ética cristã e têm sido uma fonte de inspiração e orientação para milhões de pessoas ao longo dos séculos. Eles continuam a ser estudados e praticados por cristãos em todo o mundo e têm influenciado significativamente a cultura e a moralidade ocidentais. Os milagres e as curas realizadas por Jesus. Os milagres e curas realizadas por Jesus são elementos centrais de sua vida e ministério, demonstrando seu poder divino e compaixão pela humanidade. Aqui estão alguns dos milagres mais notáveis relatados nos evangelhos. Transformação da água em vinho. No casamento em Caná, Jesus transformou água em vinho, marcando seu primeiro milagre e revelando sua glória. Cura do filho de um oficial. Jesus curou à distância o filho de um oficial em Cafarnaum, mostrando que sua palavra tinha poder para curar. Expulsão de um espírito maligno. Em Cafarnaum, Jesus expulsou um espírito maligno de um homem na sinagoga, demonstrando autoridade sobre as forças espirituais. Cura da sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre, instantaneamente. Cura de doentes ao entardecer. Jesus curou muitos doentes e expulsou demônios, mostrando compaixão pelas multidões. Pesca maravilhosa. Após uma noite sem sucesso, pescadores encheram suas redes com peixes seguindo a instrução de Jesus, simbolizando a chamada para serem pescadores de homens. Cura de um homem leproso. Jesus curou um homem coberto de lepra, tocando-o com compaixão e restaurando sua saúde. Cura do servo de um centurião. A fé de um centurião romano levou à cura de seu servo, quando Jesus ordenou à distância. Cura do paralítico trazido pelo telhado. Amigos de um paralítico o trouxeram até Jesus, que perdoou seus pecados e o curou. Cura da mão atrofiada de um homem no sábado. Desafiando o legalismo dos judeus, Jesus curou a mão deformada de um homem no sábado. Estes são apenas alguns exemplos dos muitos milagres realizados por Jesus, cada um com seu significado e propósito, muitas vezes simbolizando ensinamentos espirituais e a misericórdia divina. Os milagres também serviam para apontar a existência de Deus, glorificar ao Pai e revelar Jesus como o Messias e Filho de Deus. A escolha dos 12 apóstolos é um evento significativo nos evangelhos, onde Jesus seleciona um grupo de discípulos para se tornarem seus apóstolos, ou seja, mensageiros com uma missão especial. Aqui está uma descrição detalhada desse evento. Contexto da escolha. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passou uma noite inteira em oração a Deus no monte. Isso demonstra a importância da decisão e a busca por orientação divina na escolha de seus colaboradores mais próximos. Os 12 apóstolos. Simão Pedro, conhecido por sua liderança e fé, embora às vezes impulsivo. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros a seguir Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, conhecido como Tiago Maior. João, irmão de Tiago, chamado de o discípulo amado. Filipe,
de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André. Bartolomeu, Natanael reconhecido por Jesus como um israelita em quem não há dolo. Mateus, Levi ex-cobrador de impostos e autor do primeiro evangelho. Tomé, conhecido por duvidar da ressurreição até ver Jesus ressuscitado. Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor. Simão, o Zelote, possivelmente associado ao grupo dos Zelotes. Judas, filho de Tiago, também conhecido como Tadeu. Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Significado da escolha: a seleção dos 12 apóstolos simboliza a formação de uma nova comunidade de fé, que seria a base da igreja primitiva. Eles representam as 12 tribos de Israel, indicando a continuidade e o cumprimento das promessas feitas a Israel. Além disso, a diversidade de seus antecedentes e personalidades mostra que o chamado de Jesus transcende barreiras sociais e pessoais. Missão dos apóstolos: os apóstolos foram encarregados de pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar demônios. Eles foram fundamentais na expansão inicial do cristianismo e na transmissão dos ensinamentos de Jesus. A escolha dos apóstolos reflete a sabedoria e o propósito de Jesus em formar um grupo que continuaria sua missão na Terra, cada um com suas características únicas e contribuições essenciais para a disseminação da mensagem cristã. A expansão do movimento cristão inicial é um tema fascinante que reflete uma combinação de fatores espirituais, culturais e sociais. Aqui está uma descrição detalhada. Início em Jerusalém. O cristianismo começou como uma pequena seita judaica no primeiro século depois de Cristo, centrada na figura de Jesus Cristo e seus ensinamentos. Após a morte e ressurreição de Jesus, seus discípulos começaram a pregar em Jerusalém, o que marcou o início da expansão do cristianismo. Pentecostes. O evento de Pentecostes, onde os apóstolos receberam o Espírito Santo, foi crucial para impulsionar o movimento. Eles começaram a pregar com grande fervor e a realizar milagres, o que atraiu muitos seguidores. Missão apostólica: os apóstolos desempenharam um papel central na expansão inicial, viajando por todo o Mediterrâneo e além para pregar o Evangelho. Paulo de Tarso, em particular, foi fundamental na fundação de igrejas nas principais cidades do Império Romano. Conversões em massa: houve relatos de conversões em massa, como as observadas pelo bispo metodista J. Vasconpequeca na Índia, onde grupos étnicos inteiros adotavam a fé cristã. Adaptação cultural: o cristianismo primitivo absorveu muito das tradições religiosas, culturais e intelectuais do mundo greco-romano, o que facilitou sua aceitação em diferentes contextos culturais. Perseguições e crescimento: apesar das perseguições, o cristianismo continuou a crescer, atraindo seguidores de diversas camadas sociais, incluindo mulheres, escravos e pessoas de alta posição social. Reconhecimento oficial: eventualmente, o cristianismo se tornou a religião oficial da Armênia em 301, da Etiópia em 325, da Geórgia em 337 e do Império Romano em 3801. Expansão global: durante a Era dos Descobrimentos, o cristianismo se expandiu para outras partes do mundo, acompanhando os exploradores, comerciantes e colonizadores europeus. A expansão do cristianismo é um testemunho de sua resiliência e capacidade de se adaptar e florescer em uma variedade de contextos culturais e geográficos. A mensagem central do amor e redenção oferecida por Jesus Cristo ressoou com muitos, levando à formação de uma comunidade global de fé que continua a crescer até hoje. Os eventos da Semana Santa, da entrada em Jerusalém até a crucificação. Os eventos da Semana Santa, que começam com a entrada de Jesus em Jerusalém e culminam com sua crucificação, são momentos centrais na fé cristã. Aqui está uma descrição detalhada desses eventos. Domingo de Ramos. Entrada triunfal: Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia messiânica. A multidão o saúda com ramos e mantos no chão, aclamando-o como Messias. Segunda-feira. Maldição da figueira. No caminho para Jerusalém, Jesus amaldiçoou uma figueira por não ter frutos. Expulsão dos mercadores. Jesus limpa o templo, expulsando os mercadores e acusando-os de transformar a casa de Deus em um mercado. Terça e quarta-feira. Ensinos no templo. Jesus ensina sobre o reino de Deus e debate com os líderes religiosos. Ele também profetiza sobre sua morte e ressurreição. Conspiração e traição. Os líderes religiosos planejam matar Jesus, e Judas Iscariote se oferece para traí-lo em troca de dinheiro. Quinta-feira, a última ceia. Preparação da Páscoa. Jesus instrui os discípulos a prepararem a sala para a Páscoa.
Lavagem dos pés. Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando humildade e serviço. Instituição da Santa Ceia. Jesus compartilha o pão e o vinho, simbolizando seu corpo e sangue que seriam sacrificados. Anúncio da traição. Jesus revela que um dos apóstolos o trairá, e Judas sai para entregá-lo. Sexta-feira, crucificação. Prisão. Após a ceia, Jesus é preso no jardim do Getsêmani. Julgamento. Jesus é julgado por Pilatos e Herodes, mas nenhum crime é encontrado contra ele. Via Crucis. Jesus é forçado a carregar sua cruz até o local da execução. Crucificação. Jesus é crucificado entre dois ladrões e, após várias horas, morre na cruz. Sepultamento. O corpo de Jesus é retirado da cruz e sepultado em um túmulo novo. Esses eventos são relembrados durante a Semana Santa em muitas tradições cristãs, cada um com profundo significado teológico e espiritual, refletindo sobre o sacrifício de Jesus e sua missão redentora. Na teologia cristã, a crucificação de Jesus Cristo é um evento de profunda importância e significado. Aqui estão os principais pontos que destacam o seu significado. Sacrifício supremo. A crucificação é vista como o sacrifício supremo de Jesus pela humanidade. Através de sua morte, acredita-se que ele pagou o preço pelos pecados do mundo, oferecendo a possibilidade de reconciliação com Deus. Amor e misericórdia divinos. A morte de Jesus na cruz revela a grandeza da misericórdia de Deus e a imensidão de seu amor. O Cristo crucificado ensina o significado da graça divina, mostrando que Deus está disposto a ir até as últimas consequências para salvar a humanidade. Redenção e salvação. A crucificação é central para a crença na redenção dos pecados. Os cristãos acreditam que, através do sacrifício de Jesus, a humanidade foi redimida de seus pecados e ganhou a possibilidade de alcançar a salvação eterna. Vitória sobre o pecado e a morte. A crucificação, seguida pela ressurreição, representa a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Isso significa que os que creem em Cristo também podem ter esperança na vida eterna. Cumprimento das Escrituras. A crucificação de Jesus é vista como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias sofredor que viria para salvar o seu povo. Exemplo de fé e obediência. Jesus é considerado um modelo de fé e obediência ao Pai. Sua aceitação da crucificação é vista como um ato de submissão à vontade de Deus. Fundação da Nova Aliança. A morte de Jesus na cruz é considerada o selo da nova aliança entre Deus e a humanidade, substituindo a antiga aliança baseada na lei de Moisés. Acesso direto a Deus. Com a crucificação, acredita-se que o véu do templo foi rasgado, simbolizando que agora todos têm acesso direto a Deus, sem a necessidade de intermediários humanos. Universalidade da graça. A crucificação de Jesus é um evento que transcende todas as barreiras culturais e sociais, oferecendo a graça de Deus a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou status. Chamado ao discipulado. A cruz também é um chamado para os seguidores de Jesus a tomarem a sua própria cruz, simbolizando a vida de sacrifício e serviço aos outros. Esses aspectos da crucificação formam a base da teologia cristã e são fundamentais para a compreensão da fé cristã como um todo. Os relatos da ressurreição e aparições de Jesus são fundamentais para a fé cristã e estão documentados nos evangelhos. Aqui está uma descrição detalhada desses eventos. Ressurreição de Jesus. Primeira manhã após a crucificação. Na madrugada do domingo, um terremoto causado por um anjo que desceu do céu surpreendeu os guardas do túmulo. O anjo removeu a pedra que selava o sepulcro. Mulheres no túmulo. As mulheres que seguiam Jesus, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo para cuidar do corpo e foram informadas pelo anjo de que Jesus havia ressuscitado. Maria Madalena. Após a descoberta do túmulo vazio, Maria Madalena correu para informar Pedro e João. Pedro e João. Eles correram até o túmulo e, ao entrar, encontraram apenas as faixas de linho. João acreditou na ressurreição ao ver as evidências. Aparições de Jesus. Maria Madalena. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, que inicialmente não o reconheceu. Quando ela percebeu que era Jesus, correu para contar aos discípulos. Outras mulheres. Jesus também apareceu para as outras mulheres que estavam a caminho de contar aos discípulos sobre o túmulo vazio. 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus se juntou a 2 de seus seguidores no caminho para Emaús e mais tarde se revelou a eles ao partir o pão. Aos apóstolos sem Tomé. Jesus apareceu aos apóstolos, exceto Tomé, e mostrou-lhe suas mãos e seu lado. Aos apóstolos com Tomé. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos apóstolos, incluindo Tomé, que então acreditou.
Aos 7 discípulos, Jesus apareceu a 7 de seus discípulos enquanto pescavam no mar da Galileia. A mais de 500 pessoas, em uma ocasião, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. A Tiago, Jesus fez uma aparição especial a Tiago, seu irmão. Ascensão ao céu. Após 40 dias com seus discípulos, Jesus ascendeu ao céu. Esses eventos são celebrados e lembrados pelos cristãos, especialmente durante a Páscoa, e são considerados a base da proclamação do Evangelho e da esperança na vida eterna. A ressurreição de Jesus é vista como a confirmação de sua divindade e a garantia da ressurreição dos crentes. O impacto de Jesus na história e na sociedade moderna é vasto e profundo, influenciando diversos aspectos da vida humana ao longo dos séculos. Aqui estão alguns pontos-chave. Transformação espiritual e social. A vida e os ensinamentos de Jesus trouxeram uma nova compreensão de salvação, liberdade do pecado e amor ao próximo. Ele defendeu os direitos das mulheres e inspirou compaixão e cuidado pelos necessitados e doentes. Influência na educação. Jesus inspirou a criação de universidades e hospitais, promovendo o desenvolvimento da educação e da saúde. A Companhia de Jesus, por exemplo, fundou escolas e universidades em todo o mundo, como a Universidade de Georgetown nos Estados Unidos. Arte e cultura. A influência de Jesus pode ser vista na arte, arquitetura, literatura e educação. Os ensinamentos de Jesus moldaram a história, a cultura e a sociedade nos últimos 2000 anos. Ética e moral. Os ensinamentos de Jesus continuam a influenciar a ética, a moral e o pensamento religioso, demonstrando que a mensagem de Jesus transcende fronteiras e épocas. Expansão do cristianismo. Através dos séculos, o cristianismo se expandiu globalmente, destacando o impacto duradouro de Jesus. A Companhia de Jesus teve um papel importante na expansão do cristianismo para a Ásia e a América Latina. Transformações pessoais. Encontros pessoais com Jesus trazem um renovado senso de propósito e paz. O poder transformador de Jesus é evidenciado na vida de indivíduos como Saulo, que após um encontro com Jesus na estrada para Damasco, tornou-se o apóstolo Paulo. Influência política e social. A Companhia de Jesus também teve um papel significativo na política e na sociedade, influenciando líderes e movimentos sociais ao longo da história. Impacto contemporâneo. Hoje, Jesus Cristo continua mudando vidas por meio de curas milagrosas, encontros pessoais e transformações radicais. Sua influência e relevância duradouras no mundo nos lembram do poder atemporal de seu amor e sacrifício. Esses aspectos destacam como Jesus não apenas moldou a civilização ocidental, mas também como sua influência continua a ser sentida em várias dimensões da vida contemporânea. A mensagem de amor e esperança deixada por Jesus é uma das mais poderosas e transformadoras na história da humanidade. Ela transcende o tempo, as culturas e as religiões, tocando corações e mudando vidas ao redor do mundo. Aqui está uma reflexão detalhada sobre essa mensagem. Amor incondicional. Jesus ensinou o amor incondicional, um amor que não espera nada em troca e que se estende a todos, independentemente de quem sejam ou do que tenham feito. Este amor é exemplificado em sua máxima, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele demonstrou esse amor não apenas em palavras, mas em ações, servindo aos outros e, finalmente, sacrificando sua própria vida. Esperança de redenção. A mensagem de Jesus oferece esperança de redenção e renovação. Ele prometeu que, apesar das falhas e erros, todos têm a oportunidade de começar de novo, de serem perdoados e de viver uma vida plena e significativa. A ressurreição de Jesus é o ponto central dessa esperança, simbolizando a vitória sobre o pecado e a morte e garantindo uma promessa de vida eterna para aqueles que creem. Paz e reconciliação. Jesus pregou a paz e a reconciliação, não apenas entre as pessoas, mas entre a humanidade e Deus. Ele ensinou que a verdadeira paz vem de dentro e que é possível mesmo em meio a tempos turbulentos. Sua mensagem encoraja a busca pela justiça, a prática do perdão e a construção de pontes onde há divisão. Serviço e sacrifício. A vida de Jesus foi um exemplo de serviço e sacrifício. Ele lavou os pés dos seus discípulos, um ato de humildade e serviço. Ele também nos chamou para servir uns aos outros e para carregar nossas próprias cruzes, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza é encontrada no serviço aos outros, não no poder ou status. Luz e verdade. Jesus se descreveu como a luz do mundo, trazendo clareza e verdade onde há confusão e engano. Sua mensagem ilumina o caminho para uma vida autêntica e propósito, oferecendo orientação e sabedoria para as questões mais profundas da vida.
Comunidade e pertencimento. Jesus formou uma comunidade de seguidores que compartilhavam de seus valores e visão. Ele mostrou que todos são bem-vindos à mesa, independentemente de seu passado ou status social. Essa comunidade continua a crescer e a se espalhar, oferecendo um senso de pertencimento e amor fraterno. Transformação pessoal e social. A mensagem de Jesus tem o poder de transformar não apenas indivíduos, mas também sociedades. Ao longo da história, inspirou movimentos de reforma social, direitos humanos e caridade, demonstrando que o amor e a esperança podem efetivamente levar a mudanças positivas e duradouras. Em resumo, a mensagem atemporal de Jesus é uma fonte inesgotável de amor e esperança. Ela desafia cada pessoa a viver uma vida de compaixão, serviço e integridade, e continua a inspirar ações que promovem a paz, a justiça e o bem-estar comum. É uma mensagem que ressoa em todas as gerações, convidando todos a experimentar a profundidade do amor divino e a compartilhar essa luz com o mundo. Queridos amigos e seguidores, à medida que encerramos nossa jornada pelo vídeo Caminhos da Fé, a jornada de Jesus, gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão a cada um de vocês que dedicou tempo para assistir, compartilhar e curtir nosso conteúdo. Sua presença e interação são a verdadeira essência do que torna esta jornada tão especial. Cada visualização, cada compartilhamento e cada curtida nos ajudam a espalhar a mensagem de amor, esperança e compaixão que Jesus nos ensinou. Vocês são parte integral desta missão de levar luz e inspiração a tantos corações ao redor do mundo. Esperamos que as histórias e ensinamentos compartilhados tenham tocado suas vidas e fortalecido sua fé. Que possamos continuar a caminhar juntos, unidos pela mensagem atemporal que transcende todas as barreiras.